E como foi a ida pro Japão? Porque acredito que antigamente a comunicação não era tão fácil como é hoje, né? E até conhecer lá, né? Então, foi interessante que quando eu fui pro Japão, eu estava no Vasco e estava terminando meu contrato no Vasco, estava renovando, até o Eurico Miranda que estava... E aí apareceu uma oportunidade para os Estados Unidos, né? Para Fort Lauderdale. E aí eu conversei com o Eurico Miranda e tal, que eu ia lá para jogar no time e também para ajudar. Quem ia ser o treinador era o Carlos Alberto Torres. E aí eu ia trabalhar, fazer escolinha, essas coisas todas, e eu falei, acho que é uma coisa interessante, né? Ele acabou me liberando. Mas nesse período, né, quando eu peguei a liberação para ir para os Estados Unidos, que eu estava indo para lá para conhecer, para ver como é que funcionava. Em termos de salário, não era muito bom, tá? Assim, mas eu acho que para a vida, eu tinha duas, a Larissa e a Thaísa, né? Eu falei, vale a pena. Aqui no Brasil, para mim, tá muito difícil, né? Tá meio complicado. Mas só que nesse meio que apareceu, o Oscar estava no Japão, acabou me indicando por Itachi. Ele estava no Nissan, que hoje é o Nissan Marinos, né? Hoje o Kashiwa Reysol é o que era Itachi. E aí, eu ia no domingo, eu ia para os Estados Unidos para conhecer, eu e minha esposa e tal. Aí na sexta-feira o japonês que queria me conhecer e tal, acabei tendo uma reunião com eles, aí eles falaram que gostaram de mim, que já tinha feito entrevista com outros jogadores e que o treinador ia vir na segunda-feira. Isso eu não esperava a viagem para segunda-feira para conversar com o treinador. Aí acabei adiando, né? Cheguei, falei com o cara que estava conversando. E aí deixei para segunda. Aí fiz a reunião na segunda, acabei fazendo o contrato na segunda-feira e indo para o Japão. E lá fiz primeiro um contrato de 2 anos, né? Em termos de salário, não tinha nem o que se comparar, nem lá e nem aqui, né? Embora fosse um futebol amador, né? Eu iria para uma segunda divisão do campeonato japonês. E aí acabou que nós cancelei os Estados Unidos, ficamos no Japão por 2 anos, acabei ficando 8 lá, né? Ganhou uns títulos lá também. Ganhei. A estrela brilhou. Lá foi diferente, né? Tanto como treinador e como jogador também. Jogador nem tanto pelas minhas condições, né? Que ali o problema era o início do futebol japonês, né? Eu peguei bem... Na época era bem amador. Eu vi que você foi o segundo jogador brasileiro, né? Da história aí pro Japão só. Em nível de seleção brasileira, o primeiro foi o Oscar, o segundo foi eu. Né? E aí depois foi o Renato, foi o Zico, começou aí vários jogadores, né? Mas a dificuldade que a gente tinha nessa época era muito grande, os campos ruins, frio, era bem assim, o campeonato não tinha público, não tinha nada, era bem, você saía para jogar, não sabia onde é que era, e montava um campo no meio de um campo de beisebol, aí você acabava jogando. As tendas de vestiário, umas coisas meio primitivas, né? Mas valeu, acho que valeu como experiência, foi muito bom, né? E aí, como que foi aposentar lá? Lá que o senhor aposentou, né? De jogador e virou... Lá eu aposentei de jogador, queria vir embora pro Brasil, mas eles não quiseram deixar. Não, fica aí como auxiliar, né, tal, como auxiliar técnico de um treinador japonês, porque lá existe o diretor técnico e os coaches, né? Então o diretor que a gente chama de kantoku, que ele é o cara que domina, como é no futebol americano, né? E aí eu fiquei de coach, fiquei praticamente 1 ano, o time foi muito bem. E aí depois saiu esse treinador japonês, e aí trouxeram outro treinador japonês que queria um coach alemão. Ele acabou trazendo um coach alemão e eu passei a ser um
assim, um olheiro, vai. Então, quer contratar um jogador do Brasil. Eu queria voltar pro Brasil, né? Eles pediram para que eu ficasse, não sei o quê, que estava muito tempo lá e tal. Acabei ficando e contratando jogadores aqui. Na época, o Careca, o Miller, esse pessoal todo, a gente teve a oportunidade de levar para lá. Esse alemão, deu 6 meses, porque o que estava acontecendo? Montaram a J-League, né? Que era uma liga profissional. E o campeonato japonês ia continuar a mesma coisa, só que só 10 times, e a Itachi não quis, né, no momento. E depois só ia poder jogando. Só o primeiro e o segundo colocado do campeonato só japonês classificando, né? Classificando queria. E esse alemão tentou 1 ano, não conseguiu, eles tiraram ele e me colocaram. Aí nós subimos para J-League, isso foi em 94.